Boa tarde. Boa tarde. Muito bem-vindos, seres lindos, extraordinários. Como vocês estão passando? Como foi a semana de vocês? Todos estejam bem, se Deus quiser, né? Todos vão estar bem. Vamos esperar um pouquinho pra galera entrar. Oi, Fábio. Olá. Bem-vindo. Olá. Hoje o tema é sobre não se submeta. Tá preparado? Tá preparado? Não se submeta. Submeter-se. E aí? Vamos lá. Vamos entrar, Ju. Oi. Oi, Ju. Oi, gente. Hoje a gente vai mexer aí numa feridinha que às vezes a galera não vai gostar muito. Submissão. É. Quanto que estamos nos submetendo? Ah, o Bruno chegou. Oi. Oi, Bruno. Olá. Muito bem-vindo. Olá. Bem-vinda, Pá Rodrigues. Olá, pessoas. Obrigada. Tô lisa hoje. Decidi fazer uma coisinha diferente. E aí, pessoas, vamos mais 30 segundinhos aí pra esperar vocês pra esperar entrar. o pessoal entrando. E a gente vai começar. O tema de hoje é não se submeta ou submeter-se. E aí? Rodolfo, muito bem-vindo. Olá. Vamos de qualquer... Oi, Rô, tudo bem? Seguidor meu foi seguir você, vai. Compartilha tudo. Então vamos lá, gente? Vamos começar? O tema de hoje é não se submeta. Submeter-se. Vamos lá pra falar o que significa essa palavra, né? Submeter-se. Submeter-se é tirar a liberdade ou a independência, acatar ordens, render-se aos desejos de outra pessoa ou a sua própria. E aí? Deu pra entender o que é submeter-se? Você está se submetendo? Hoje a gente vai cutucar a feridinha que pode ser que tem gente que não vai gostar, hein? Ah, doutora Wellington. Oi! Muito bem-vindo. Então vamos falar também de um sinônimo de submeter-se. É submeter-se, né? Sim. Tornar-se submisso por meio de violência ou persuasão. E aí? Então, estamos começando a entrar no que a gente tá falando, né? Vamos ver se vocês já estão sentindo que o negócio vai ser pesado aqui hoje. Coloca né? aqui pra gente. Escreve aqui pra gente. Vocês se submetem a alguma coisa, Vocês alguma se situação? submetem a coisas na vida, né? E aí? Escreve aqui pra gente. E aí, gente? Mas só pra... a gente vai falar aqui, a Rose vai entrar num segmento mais pesado. Mas eu vou falar... vou querer que vocês entendam aqui há duas vertentes, né, que podemos falar sobre submissão, que é a questão por meio de violência, né, ser submisso por meio de violência, e por meio de persuasão. De qualquer forma, a escolha de submeter-se é sua, desde que, presta atenção, se essa submissão não vai ferir os seus valores, ou a sua moral, ou seja, qualquer outra coisa que não... porque nós... Oi, irmã! Bem-vinda! A minha irmã entrou, a Nath. A gente se submete a muitas coisas na Nayara. vida, né, gente? A galera pode estar meio assim, tímida de falar, mas a gente se submete a muitas coisas ao longo da nossa vida, em N coisas, né? Em N momentos, em várias situações a gente se submete. Mas daí,
qual é essa vertente que você tá se submetendo, né? Tá te forjando? Tá forjando seus valores? Tá te ferindo? Cuidado, é aí que tá o alerta. Pois então, chegamos a uma conclusão de que se submeter, que nós nos submetemos a várias coisas ao longo da nossa vida, certo? Porém, porque a gente nunca pode dizer nunca, né? Porque tem gente que fala assim, eu nunca. Mas quando a gente não tá se submetendo, oi, Fê. Porém, a partir desse momento em que isso fere, que você tá se submetendo, mas você tá ferindo a sua moral, a sua ética, os seus valores, é aí que tá o problema. Porque há uma grande diferença entre convencer uma pessoa, né, que é a questão da persuasão, e você obrigar o outro ou a si mesmo de fazer várias coisas e mudar até de opinião, né? Onde Ford perceba que as pessoas têm uma grande necessidade, né, de ouvir a opinião do outro. E aí é nessa hora que ela pode se submeter a várias coisas que às vezes ela não tá nem afim, mas ela acaba se submetendo por conta de ouvir, de ouvir a dor do outro, ouvir a reclamação do outro. Mas eu, enquanto profissional visagista, né, cabeleireira visagista, vou expor, né, essa parte para vocês entenderem que eu uso bastante o tempo inteiro o meu poder de persuasão para convencer a cliente, por exemplo, de que determinado tratamento vai fazer bem pro cabelo dela. Não é verdade? Oi, Ti. Que fazer aquela química no cabelo naquele momento não vai ser legal. Que é aquele tipo de cabelo que ela tá querendo, que ela me trouxe, porque ela viu na revista, que ela viu na internet, que ela viu na atriz da novela, às vezes não vai ficar legal por conta da cor da pele dela, ou por conta da textura que o cabelo dela não tá proporcionando. Então, nesse sentido, a minha persuasão, né, faz com que eu consiga convencer as minhas clientes a submeter, né, enquanto profissional, porque vai ter um embasamento, vai ter um estudo, né? Eu não tô ali falando de alegre. A Rose também, quando ela fala as coisas aqui, ela também não tá falando aí de convencida. Ela tá falando porque a gente tem um estudo, a gente tem todo o embasamento para trazer para vocês conteúdo, não é verdade? Então, com isso, cabe a cliente, né, acatar o que eu falo, né, ou a Rose, que seja, ou não, porque isso ela vai ver dentro do acatar ou não, fica a critério, mas eu expus aquilo que eu acho que é viável naquele momento. Então, ao longo da vida, né, a gente se submete a várias coisas por meio de violência, é isso que a gente tá tentando trazer, por meio de convencimento e persuasão ou não. Então, é aí que vocês têm que saber qual o caminho aí que vocês estão seguindo. Para depois não ter nenhum tipo de constrangimento, né, gente? Porque assim, às vezes a gente expõe, a gente coloca na mesa todas as cartas e às vezes a pessoa ela não absorve ali na hora. Às vezes demora um tempo. Mas se tudo for às claras, o que é difícil, né? Porque quando a pessoa ela tem essa questão de dominar e tudo mais, às vezes ela não expõe tudo. Vamos ver que é verdade, às vezes só para agradar os outros e não a si mesmo. E às vezes a gente se submete também para pertencer ao outro e para pertencer muitas vezes a nós mesmos, porque a gente não tá nem entendendo muitas vezes a situação. Você aprendeu, né? Você aprendeu dessa forma. Você aprendeu a ser submetido a tudo e a todos. Então, fechou, ela falou tudo, entendeu? E bom, meio dessa relação, né, entre cliente e profissional, gente,
é uma questão muito de... né? Não é, como você falou assim, agora, né? É pra você pertencer, sim. Pra você pertencer, por exemplo, aquele profissional que você admira, por que que você não vai acreditar naquilo que ele tá falando, né? Por que que você não vai acatar aquilo que ele tá falando? Mas toma cuidado, porque tem coisas e coisas, há formas e formas, profissionais e profissionais. Então a gente tá aqui pra explicar pra vocês essa diferença e pra saber aonde isso tá fazendo bem ou tá fazendo mal pra você. Agora, vamos falar com a Rose e eu vou me intrometendo aqui no assunto dela também. Ju, linda. E quem entrou o Juju, a outra Ju também, a Ana, Minha Cantinho, a Shirley, Ju, responsável pela minha Davidson. marquinha. Muito bem-vindos. E aí eu vou trazer dentro da parte da psicoterapia, né, da parte da consciência, o submeter-se. Eu vou trazer a seguinte consciência para vocês. A pior ferida interior é o mal que você escutou sobre você. O quanto de vocês que já escutaram o mal que é de vocês? Escreve aqui pra gente, vocês já passaram por isso? Fala de novo. Desde criança, você escuta todos os maus sobre você. Sim ou não? Sim. Escreve aqui pra gente. Sim. Você é ruim, você é rebelde, ou você é quieto demais. Eu mesmo já presenciei, né, atendimentos das mães chamando os filhos de mula, de burro, de inútil, enfim. De teimoso, você é gordinho, você é magrinho. E aí, o que isso tem a ver com submeter-se? Tem tudo a ver, né? Porque a formação do indivíduo, ele tá ali em tudo que você valida ou invalida ele. Percebe? Então, o que acontece? Isso vai marcando Sim. cada um de vocês. Todos nós, né? E isso vai o quê? Criando um certo tipo de hipnose. Vai te hipnotizando. Em cima disso, o que você traz? Se eu não me submeter ao que estão trazendo, ao que a mamãe e o papai disse, ao que a professora disse, você vai fazer o quê? Ou você vai apanhar, levar umas palmadinhas, ou você vai pro castigo. E o que isso começa a formar dentro do seu inconsciente? Os pequenos flagelos psicológicos. Percebe? O quanto que todos passamos por isso e o quanto que a pessoa ela vai perdendo a si própria quem ela é verdadeira. Então percebam, em si, no que você acredita, você se torna. Ou seja, tudo que você acreditou que foi instalado nesse inconsciente, nessas sinapses que foram colocadas neurais dentro de vocês, nessas modelagens programáticas, sim, você acreditou e se tornou real. Percebe? Então, por exemplo, o pai falava para o filho, você é mau. Então, ele tem o ponto de vista que, ele, na forma adulta, ele é uma pessoa malvada. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Por exemplo, ele é uma pessoa malvada. Então, por exemplo... Vou tentar deixar aqui, pra ficar as duas juntas. Aí. Pronto. Então, assim... Então, ele tem o ponto de vista que ele é malvado. Então, o que acontece? Geralmente, os assassinos, né? Os psicopatas, esse povo aí, né? Que a gente não tá aqui pra julgar ninguém, tá? Isso fique bem claro, a gente vem trazer informação, porque muitas pessoas acham que a gente tá aqui, que a gente é dona da verdade. Não. E cumpre esclarecer tudo isso. Inclusive, quando eu mandei o fly, teve gente que falou assim pra mim, assunto complicado esse, hein? Eu falei assim, mas é esse o objetivo. Colocar a galera pra pensar, né? E trazer informação, coisas que
às vezes está ali desconhecida. Percebe? Então, o ponto de vista do seguinte forma, vem essa submissão, já vem da sua, né? Não é todas as pessoas que têm, mas pelo menos 90% das famílias têm os familiares tóxicos. E isso faz parte da nossa realidade, tá tudo bem. Né? O exercício que você percebe do se adaptar, né? Ao mundo de viver na sociedade. Não sei o quanto que cada um de vocês é sensível, até que ponto que vocês são, percebe? Muitos momentos a gente nos deixa, né, nos influenciar. Sim ou não? Sim. Percebe? Escreve aqui, vocês são influenciáveis por alguma situação de vocês que acontece? Escreve aqui pra gente. Coloca aqui nos comentários. Sim ou não? Percebe? E aí você percebe o quê? Que a partir do momento que você se acha imperfeito, você começa a se cobrar muito. E você se coloca sempre pra baixo. Sempre. A ser o que os outros querem que você seja pra você. Olha que louco isso. Muito louco. Que os outros querem que você seja pra você e não que você seja pra eles. Percebe? Então, porque a invalidação que ele colocar, você vai pegar pra você e você vai se matar todos os dias um pouquinho. Porque então, essa forma e estrutura de você aprender a se adaptar na questão de fazer a parte do coletivo e você ficar naqueles pensamentos, se eu for autêntico, se eu realmente for eu, se eu for real da forma que eu quero ser, né? Como que eu devo ser e o que eu vou fazer. Isso fica no seu automático mental, percebe? Verdade. Então, o que você está fazendo? Pergunto para vocês o que vocês estão fazendo para se submeter a tudo isso. O que você está fazendo? Você está mentindo para você mesmo. Verdade. Você já se ilude que se eu ser autêntico e realmente trazer o que eu tenho que ser de verdade, eu tô na infância de vocês. Escreve aqui pra mim. Sem julgamento, gente. Aqui a gente tá aqui pra fazer uma troca. Nós somos contribuições, tanto vocês como a gente, né? Isso aí. Muita gente traz aquele, o moralismo, né? Todo mundo quer ser moralista, apontar o dedo, né? No como ser sincero, né? Que moralismo besta é esse? Pergunto isso pra vocês. Né? E por que não falar a verdade? Rosiane, lógico, porque se eu falar a verdade, vão falar que você é falsa, não suporta essas pessoas. E aí eu trago para vocês, percebem o falso moralismo, ele é uma falsa realidade? E É uma mentira? É uma falsidade mentira. É um meio. Você percebe que isso está instalado na sociedade, está instalado no inconsciente coletivo. É um meio de subsistência na sociedade de ideias contra a sua própria natureza. Né? Então, o quanto que estamos nos submetendo a tudo isso para poder pertencer. Né? A sociedade te obriga a mentir desde criança. Sim ou não? Escreve aqui para mim. As pessoas que nos amam, o que eles nos ensinam? Na proporção que eles aprenderam, porque eles também foram invalidados. E muitas vezes o que vieram antes também foi lá toxicado por eles. Sim ou não? Sim. Isso foi passando. Percebe? Se torna um ciclo vicioso, né? E aí você percebe o que a gente está fazendo. A gente aprendeu que o esconder, na realidade, é o negativo. E te ensinam a ser desonestos, a ser falsos, com o nome, né, que eu vou colocar o nome aqui, o nome da educação. Que educação?
Né? Eu trago isso porque todos nós passamos por isso e continua isso se repetindo, né? Verdade. Se repetindo e ainda até de uma outra forma muito até pior, que você vai observando. Né? Então, assim, nós nos vemos da forma como o mundo nos enfiou na cara. É isso e acabou. E nos olhamos nós mesmos com olhos do quê? De maldade. Você não se olha com olhos de amor, com olho do que você é perfeito. Você sempre está se olhando no julgar. Sempre se colocando para baixo, que sempre tem algo de errado, que tem algo que precisa melhorar. Percebe? É aí nessa hora em que os problemas começam a aparecer, né? Porque Sim. aí você quer mudar, vai mudando, e mudar cabelo, e mudar roupa, e muda estilo, e muda tudo, e continua os problemas, né? Sim. Que aprendemos, né? A gente aprende. Eu sou o imperfeito. Todo mundo é imperfeito. Aí se alguma coisa, vamos supor, um de vocês aí falar, eu sou perfeito, eu sou o perfeito na minha perfeição que eu escolhi ser. Você vai ser esculachado, né? Percebe o quanto que você vai ser apontado, você vai ser mal visto, né? O quanto que as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, como você é egocêntrico, como você é vaidoso, porque você não quer ser todo mundo. Por que você não quer ser como todo mundo? Né? Por que você quer ser a perfeita ou o perfeito? Porque eu escolhi. Percebe? A minha perfeição para mim pode não ser a mesma para você, e o quanto as pessoas querem colocar que a perfeição tem que ser igualada a tudo e a todos. Isso não funciona. Por que tem um monte de pessoas com problemas mentais? O grande problema da sociedade é depressão, ansiedade. A depressão vem depois da ansiedade. Né? O quanto que nós estamos nos matando todos os dias a se submeter a tudo e a todos. Aí vem a hipocrisia do Urmird, né? Que eu vou falar o Mird, né? Sabe? O Urmird. Né? A pessoa se engana, né? A hipocrisia, né? Que você percebe do que a natureza nunca errou. Percebe? Em ninguém. Se você percebam, a natureza nunca errou em ninguém. Porque a natureza é a própria perfeição. Sim ou não? Aí eu pergunto, vocês têm vergonha de vocês? O quanto que vocês se retraíram para pertencer, para se submeter? Não se reconheceram de verdade? E aí? Né? Imagina você ter que falar em público. Né? Fazer tem até boas ideias, muitas vezes, já escreveu, eu conheço pessoas que já escreveram livros, fazem teses de mestrados e doutorados, e na hora de apresentar não consegue, cara. Porque trava tudo. Por quê? Por que você trava? Porque em algum momento você teve o quê? A maldade que foi instalada sobre você mesmo. Aí você fica, ai meu Deus, como que vai ser? Como que eu vou chegar lá? Nossa, vou me apontar, vou me julgar. Aí você começa a criar umas paranoias de várias bobagens na sua mente, porque você está fazendo. O que você acha de verdade? No que? No que você está vendo? Aonde é que você aprendeu tudo isso? Pergunta para vocês. Aonde vocês aprenderam tudo isso? O tanto de julgamento e invalidação que você ouviu. Vai lá na sua infância. Volta lá. Faz uma recapitulação aí, gente. Faz um retrocesso aí mental aí. Perceba. Vai lá. Perceba o quanto que você foi toxicado mentalmente. De tanta maldade que tirou a sua dignidade. Dos não pode, né? Não pode. Não te pertence. Isso não te pertence. Isso não faz parte de você. Porque o outro é diferente, porque o outro tem isso a mais ou tem a menos, enfim. Entendeu? Então, você tirou a sua dignidade de ser você mesmo. Por quê? Você se trata da forma como você foi tratado. Percebe? Você só acaba enxergando o errado de você. Aí começa os seus pensamentos invalidadores. Ah, nossa, como eu sou idiota, né?
Ah, isso não serve pra mim, não dá pra mim fazer isso. Aí você fica preso numa vida de insatisfação. Aí você começou a ficar doente. Ou seja, a sua vida está doente. Quanto de vocês estão aqui com a vida doente? Verdade? Vocês estão escolhendo se submeter até quando? Quando vocês começarem a perder os seus órgãos, quando vocês começarem a um monte de psicotrópicos, começarem a perder as suas memórias, começarem a criar suas capas de gordura, obesidade, ou se tornar anoréxicos ou bulímicos, que isso é tudo que está acontecendo. E a gente só para ver, né, que isso o quanto isso é prejudicial quando a gente se vê dentro da situação, né? Exatamente. Infelizmente. E você percebe o quê? É dessa ferida que você tem que se tratar e se curar. Então, o que eu tô trazendo para vocês, tomem essa consciência, gente. Percebam de verdade que você se intoxicou de tanta maldade que não é a sua verdadeira essência. Isso não é você, esse mal que foi te ensinado. Esse mal que você está enxergando que tudo está errado. Porque você não consegue se centrar em você e te levar para frente. Percebe? Tudo isso é insegurança, medo. E aí você fica no amanhã, você não vive o aqui e agora, você vive o amanhã, você vive o futuro. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Você fica no será, será. O será ele já está dizendo dúvida, ou dúvida é não. O looping das nossas modelagens, quando a gente fala no será, eu preciso, eu necessito, esse looping ele já está falando que vai dar tudo errado. Por isso que a gente trago aqui sim as ferramentas da reprogramação neurolinguística para nos programarmos nas modelagens cerebrais. Percebe? Você entra num estado tão grande, tão extremo de ansiedade, que lá no fundo você acredita que Deus vai te castigar por tudo. Porque foi ensinado que Deus vai te castigar, que você vai pro inferno. É agora que o bicho começa a pegar. Percebe? Se vocês acham que tava ruim, calma. Percebe? Calma. E acreditar que Deus vai te condenar, porque isso foi ensinado que Deus vai me condenar. Exatamente. Por causa de um errinho? Os seus pais que faziam pela ignorância, né? Eles traziam isso pra você. Ao te orientarem para você se olhar, né? Eles nunca te orientaram para você se olhar de verdade. Eles não aprenderam. É sempre olhar a grama do vizinho, né? Sim. Vamos ver como tá a vida do vizinho pra gente poder criticar, mas não vamos olhar dentro do que tá acontecendo na nossa vida, na nossa Exatamente, realidade. dentro do seu lar. Percebe? Então, comecem a perceber que esse olhar de verdade é você se curar. E quando você começa a olhar, você começa a perceber que nada existe. Nada disso é seu. Isso foi instalado em você. São situações que foram se formando na sua vida. E o que importa é o que você vai pegar. Que você vai pegar e vai soltar essa situação. E vai trabalhar nela, de verdade. Não importa quando que eu vou começar, Rosiane. Comece agora. Quando eu escolho de verdade, não importa o seu momento. O momento é o aqui e agora. É o aqui e agora da sua essência verdadeira. E sim, quando você escolhe dar um basta. Esse basta, gente, é o fim. Isso não me pertence. Por isso que, rapidinho, Rô, quando eu falo, né, sobre isso, às vezes, e fui criticada uma época, na época da faculdade, sobre isso, porque o visagismo, ele trabalha o quê? As particularidades, os pontos fracos de cada pessoa na sua beleza física, certo? Né? No seu rosto e tal. Aí a gente vai definir o cabelo e tal. E uma vez eu falei, mas daí você não vai acabar padronizando? Eu tenho que ter o corte X, a cor Y e o traçado Z no cabelo. Eu falei assim, você vai acabar padronizando, né, as pessoas e vai ficar todo mundo com a mesma cara. Aí eles falaram, não. Eu falei, claro que é.
Porque se eu tô trazendo uma personificação no atendimento, personalização, né? No atendimento, como que eu vou vender tudo igual? Né? Já pré-determinar. Se você tem o corpo ampulheta, você tem que usar roupa X, né? Gente, isso daí pra mim nunca ficou muito claro. Por isso que quando eu falo pra minha cliente, ela já chega assim, Fran, mas o meu rosto... Eu falo, o que você gosta? Você gosta de um cabelo curto? Você gosta de um cabelo longo? Eu tento fazer, é isso que a gente tá trazendo, querendo que vocês entendam desde as primeiras lives que a gente fez, que foi lá em março. Olha, graças a Deus, quanto tempo já que a gente tá aqui, né, Rô? Uhum. É trazer essa consciência de que o belo, de que a beleza é sua, é única, é interior, é da consciência, a consciência daquilo que você é única, exclusiva, né? Como a Rose falou, você é perfeito, né? Se você tá aí tudo na sua vida, você é perfeito. Óbvio, a gente quer mudar alguma coisinha, cabelo, mas mude por você. Mude pra se sentir bem, né? Muitas coisas que ela tá entrando agora aí nesse assunto, religiões principalmente, né? Colocam Deus aí como o justiceiro, né? O justiceiro. Se você fizer isso, você vai ser condenado. Se você fizer aquilo, tá errado. Tá castigado. Tá castigado. Condenação eterna. Gente, que Deus é esse? Exatamente. Que Deus é esse que ele vai agir igual pra todo mundo? Pra mim, Deus, ele é tão único, que de acordo com a minha vivência, com a vivência dela, ele vai saber julgar as atitudes de cada uma na sua particularidade e naquilo que vai funcionar pra cada um, porque somos seres humanos diferentes. Exatamente. Né? Então, a gente precisa começar a raciocinar, gente, pensar, trazer... A soltar o cabresto, né? Exatamente, tirar essa visão de que é só isso que tá certo, só isso que existe no mundo, só isso... Ninguém é robô aqui não, gente. A gente é de carne e osso. E bola pra frente. Percebe? O meu desconhecimento me permitiu a criar esse mal em mim. Né? Lógico, eu não sabia, né? Eu fui aprendendo. Pensar dentro da caixinha, Sim. né? Portanto, isso não constitui você como indivíduo. Então, quer me dizer que eu posso me livrar disso um dia? Porque isso não é meu. Claro que você pode. Você pode escolher a hora e o momento que você quiser. Agora, quando você escolhe de verdade, como todos os dias a própria Fran vem escolhendo, o quanto que somos julgadas, viu? Somos muito julgadas por estarmos aqui, tá tudo bem, porque o julgamento, ele faz a parte, né? E tá tudo bem, né? Então, quando você escolhe, você passa a jogar tudo fora que não faz parte mais de você. Você está nas suas mãos agora, essa é a verdade. Aqui e agora, não importa o que fizeram já com você, chega de ser a vítima, de ser o coitado, de ser o ludibriado, de ser o mal visto. Solta tudo isso, né? Comece a falar, chega, eu vou me curar. E percebam realmente o quanto que vocês estão doentes. Reconheça isso, reconheça. Percebe? Reconheça de verdade. A vida pode ser melhor quando você cura essas feridas, quando você escolhe se curar de verdade. Pouco a pouco, um dia de cada vez. Percebe? Você começa a aprender a identificar a sua autoimagem verdadeira. Sai dessa exigência que quer ser passivo, né? Que você seja o gentil, né? Eu tenho que servir a gentileza de todos e de tudo, percebe? Para você poder o quê? Ser usado. Quanto mais você vai se permitir ser usado e submetido a alguém, a qualquer pessoa, a qualquer ato.
O quanto mais você vai se permitir você entrar, sim, na zona de merda, na lama de merda ali, ó. E criar várias doenças. E quando você for ver, você não é mais nada. Porque você permitiu que o outro venha e submeta você ao poder que ele quer que seja. Percebe? E aí você começa a perceber o quê? O ser passivo e gentil é realmente para eu ser usado, né? Para as ideias hipócritas. Essas ideias hipócritas, elas continuem a dominar a humanidade, que é exatamente isso. As ideias da mentira, da falsidade, das igrejas quanto o tipodar, querendo preservar essa estrutura podre que nós vivemos hoje. Estamos aqui, sim, para o nosso gritar de verdade, de se libertar, de não se permitir, de não se submeter, de sujeitar a mais nada. Escolher a cura de vocês. A minha, a sua, de quem quer que for. Aquilo que te faz bem de verdade, né? Que te complete. E aí, você percebe, né, que quando ocorreu a situação, que quando teve o lançamento lá, né, do filme lá, o Código da Vinci, eu li toda aquela, eu tenho toda a saga dele, né, o seguida, você percebe que toda a mentira que tem por detrás ali, né, do que tem por detrás do cristianismo de verdade, né? Então percebam a hipocrisia instalada. Então as mentiras, elas são para quê? Para nos sobrecolocar. E aí você percebe o quê? Que a maior invalidação que está nas escrituras, ou que está no cristianismo, é o quê? É submissão da mulher. A mulher, ela tem que estar sempre no nível inferior. Que doença é essa que foi instalada nessa vida? E que isso já vem lá da pré-história e continua ainda, aqui e agora. Escrevam aí pra mim. O que vocês acham? O quanto que eu vejo as mulheres se submetendo ainda. Eu vejo pessoas falando pra mim que vão conversar com o padre, com o pastor, e eles falam que sim, você tem que continuar aguentando sim os seus maridos te batendo. Tem que aguentar. Porque o casamento, ele é abençoado por Deus. Porque você tem uma família e você casou para honrar isso. Até a morte, sofrendo, exatamente. Morrendo, então, mas tem que ir até a morte. Realmente, vai ser até a morte mesmo, né? Até a morte daquele psicopata vir. Que acaba, né? E ele te matar, e ele vai te matando todos os dias na submissão, porque foi instalada. E muitos dos que estão ali dentro das religiões, eles estão sim para se mascarar. Pior é isso, né? É matar pouquinho por dia. Exatamente. Era melhor que matasse de uma vez, né? Mesmo. Porque essa um pouquinho por dia é onde o negócio fica difícil. Então, você percebe que essa nova era que traz uma nova verdade verdadeira, que é esse despertar da nova consciência, né? É as mentiras sobre os deuses que foram instalados, que eles criaram, os propósitos verdadeiros de quem todos verdadeiramente nós somos de verdade. Quem é você de verdade? Quem é você de verdade sem a hipocrisia do inconsciente coletivo? O quanto que existem prisioneiros dentro dessa loucura? Os tantos medos que eu vejo nos meus atendimentos, do ser humano descobrir o seu próprio poder, gente. As pessoas têm medo de assumir a potência delas. Porque vão ser condenadas. A maioria das pessoas que eu atendo fala isso, que isso não é de Deus, eu vou pro inferno. Eu vou ser castigada, pelo amor de Deus, gente. Acordem. Né? E aí você percebe o quê? Tudo isso que está instalado é para te prender de verdade. Eles têm medo do quê? Do ser humano descobrir o seu verdadeiro próprio poder, o seu próprio poder. Porque é mais interessante pensar dentro da caixinha. Sim, da Matrix. Da Matrix.
aonde as pessoas vão continuar aí, né, há milhares de anos aí se submetendo a coisas que eles implantaram em nome de Deus. E muitas vezes não é Deus. Aliás, tomem muito cuidado, tá? Porque Deus, ele é muito mais do que isso que falam. Deus é muito mais. Você é imagem, a gente sempre fala isso, né, Rô? Você é imagem e semelhança de Deus, de um ser infinito. E aí? Você é imagem e semelhança da criação. Da criação. Né? Porque Deus é um nome que foi criado, né? Sim, mas você é um ser, então, de infinitas possibilidades. Exatamente. E por que você fica se prendendo tanto, né, a paradigmas, a dogmas de igreja e religião e tantas outras coisas, Moralismo, gente? os falsos moralismos, né? O quanto que você percebe que existem de prisioneiros dentro dessa loucura verdadeira, né? Então você percebe o quê? Ah, então quer dizer, Rosiane, que o que eu aprendi sobre religião, que a minha família me trouxe, eu não sei o que é funcional para você. Você percebe que quando isso realmente está funcionando para você? Pois é. Percebe? Eu tenho o seguinte ponto de vista. Você precisa de algum intermediário? Você precisa de um intermediário entre você e Deus? Pergunto isso para vocês. Existe esse intermediário? Você não precisa de nenhum intermediário, de eu com Deus. Eu sou eu. Eu sou Deus em ação em minha potência. Porque o poder da criação ele está em mim. Percebe? O poder está em mim, a força está em mim. Ninguém me domina. Eles têm medo disso, o inconsciente coletivo. A sociedade doentia que foi instalada, isso que vem lá da pré-história. Né? Então, assim, milhares de anos eles vêm combatendo, tentando combater essa liberdade de expressão, de histórias. Você percebe que até hoje, se você for pesquisar a fundo algumas teorias aí que eu venho pesquisando aí, que os estudos da morte até hoje têm medo de mexer de verdade. Vão pesquisar sobre para vocês verem. Sabe? De mexer mesmo de perto. E só nos mostra o quê? As mentiras, né? Para quê? Para manter as pessoas presas na ignorância, nos colocando medo, a culpa, né? Porque quanto mais medo eu tenho, mais eu me valido, mais eu me culpo, né? E você percebe que a inteligência da natureza ela tá muito relacionado com o feminino. Né? Ela não se reinventa, ela não se recria a todo momento. Esse processo que o planeta está passando, que o planeta ele traz toda a essência feminina da natureza. E você percebe que a natureza é uma grande mãe para nós. Né? Porque automaticamente o quanto que ela se reconstrói, quanto mais o planeta estiver limpo, mais nós respiramos melhores, mais o nosso alimento ele é mais rico em nutrientes. Então tá tudo relacionado. Não existe uma divisão como trazem. Tudo é único, sabe? Tá tudo acoplado. As coisas boas. Percebe? Quais são as coisas boas de vocês de verdade? Com aquela vontade que você tem tudo na vida. Quem é você? Quem são vocês? Aí eu vou trazer só pra vocês. Eu gosto muito de trazer os filminhos, né, infantis, que traz uma visão lúdica. Ela fala disso, da natureza, né, feminina. Assistam Moana. Sim. É muito lindo. É uma forma muito bonita de falar sobre a mãe natureza, né? O que acontece quando ela acolhe o homem, né? E ele atrai, tirando o coração dela e dando pro ser humano. E aí ela vai morrendo. Então, vejam, com esse olhar, esse filme, vocês vão entender muito o que a gente tá dizendo, né? O ser humano, o homem, ele faz com que você seja refém do outro.
um seja refém do outro, é o que a gente tá falando aqui. Pra que você quer pertencer ao outro, né? Por que você está se submetendo tanto ao outro, sendo que você é um ser único? Exatamente. Né? E isso é muito interessante, assistam. É uma dica legal. Então você percebe que essas ideias que você traz, né, que foi instalado pra gente, do Deus, né, do Deus da criação, né, eu acho, porque todo mundo fala eu acho, nada é certo na realidade. Na realidade, eu acho, todo mundo acha, todo mundo aqui acha, né, e aí vem a invenção, realmente existe essa força, né? Você sente a força, você sente a energia da vida, que estamos vivos, que estamos aqui, o agora. E tudo que te coloca para baixo, que tem que ser destruído, da onde que vem essa ideia? Você encontra na onde? Percebe? Você encontra na história da humanidade. Percebe? Tudo que te coloca para baixo, né? Você vem destruindo. O achar que eu estou trazendo aqui, Cláudia, é relacionado ao que todos os historiadores acham que seriam a história da criação, né? Que ninguém consegue comprovar de verdade, né? Por isso que ele diz, quem acha não tem certeza. Exatamente. Ou vive procurando. Exatamente. Quem procura acha. E vai ficar E vai ficar nisso. E vai ficar nisso, né? Porque é mais funcional. Assim, né? E aí você não pode, eu sou castigado, então nós vamos levantar. Não, mas você tem que ficar ajoelhado, você tem que ficar de joelho, né? Aí você vê, eu tenho que me submeter a tudo, né? Inclusive, você vê o quê? Muitas pessoas vão me procurar e falar assim, isso não tem mais sentido para mim. Porque eu começo a observar, Rosiane, que a essência da minha criação está em mim. Eu não preciso mais ficar procurando nenhum intermediário. E você começa a observar isso, né, nas pessoas conforme elas começam a estudar o autoconhecimento delas mesmas, né? E aí a pessoa começa a trazer para você o seguinte, eu não quero mais isso, eu não aceito mais. Né? E aí você vai começando a perceber as fantasias que foram criadas, as máscaras, né, que foram instaladas. Você percebe nesse inconsciente coletivo que está preso aqui na gente. A natureza divina, ela não tem máscara. Não tem santo e não tem nada. Porque somos todos... Né? Percebe? Então você percebe o quê? Ela tem bilhões de faces, a natureza. E ela está em cada um de vocês. Está em mim, está cada um de vocês. Falando com a gente a todo momento, a cada instante. E a gente não observa esses pequenos detalhes. Os detalhes na sua vontade de crescer, de você acreditar nos seus talentos, que realmente eu vou escolher o meu melhor. E realmente, gente, olha para vocês como a obra perfeita que a natureza é. Essa obra perfeita que nunca foi ensinado o seu perfeito. E sim, o que foi ensinado foi o ato de você julgar a si mesmo e ficar sempre julgando o outro. O julgar é falar o outro é assim, o outro tá errado, o outro tá certo. Quem é você para julgar? Quem é? Quem é você também para se julgar tanto? Percebe? Deus está assim em cada um de nós. E não está no moralismo em que tem que julgar o outro. Por isso que já diz, né? Atire a primeira pedra. São esses detalhes que as pessoas não se atentam, né? Atire a primeira pedra. Todo mundo aqui... E nem ele próprio atirou. Sim. Todo mundo aqui pode atirar a primeira pedra, então. Percebe? Esse falso moralismo que eu tenho que te massacrar, que eu tenho que te flagelar,
me castigar? Que eu tenho que te condenar? Condenar o quê? Isso é ter consciência. E se você perceber a energia da criação, a energia da natureza, a energia da vida, Deus então é vida. Deus é beleza, Deus é criatividade, Deus é expansão, não é submissão. Deus faz através de você. A força de Deus cresce dentro e através de você. Você ser mais valioso para você. E a natureza, você vai percebendo a cada dia que você vai crescendo e vai evoluindo dentro do seu eu. Não no que o outro traz para você. O quanto que ela é fabulosa e fantástica. Em todos nós. Percebe? Eu sou o máximo. Sabe? Comecem a falar isso pra você. Como eu sou o máximo. Eu começo a dar 10 pra mim em tudo que eu sou. Comecem a fazer esse exercício diário. Percebam? Percebam a grandeza do ser infinito que todos vocês, todos nós somos. Então, gente, se submeta sim a vocês mesmos. E não ao que foi ensinado que seja tóxico e venha te prejudicar e te invalidar e te colocar que eu tenho que pertencer. Não, eu tenho que pertencer ao que é funcional pra mim. Se não tá te funcionando mais, não é pra você. Não é pra você. E a live fica por aqui hoje. Já está acabando aqui. Até que não foi tão pesado, vai. Até que não foi tão pesado. A gente tava meio assim, porque é um assunto meio complicado, porque aqui não estamos falando de religião, não estamos para condenar religião nenhuma, estamos para trazer consciência para vocês, tá bom? E é dentro dessa consciência que a gente vai ficar essa semana. Se submeta àquilo, na grandeza. Se submeta àquilo que te faz bem, aquilo que vai ser contribuição para você e para o outro. Na grandeza. Em primeiro lugar para você. E é isso. E muitos likes, igual o Fabinho fala, muitos likes, dá muitos likes. E eu convido vocês para a minha formação. Sim. A minha formação de classes, de barras, de axis, que será dia 2 de agosto. Todos vocês estão convidados. Os que se interessarem, pode mandar mensagem no direct ou pelo meu WhatsApp, que é o 958898831. Uhul! Sejam bem-vindos. Espero vocês nessa classe fantástica que será para a expansão de consciência. É isso aí. Tá bom, Beijinhos. gente? Beijinho, compartilhem o nosso vídeo. Se foi contribuição pra você, mais ainda, compartilha muito mais, porque se é bom pra gente, a gente quer o melhor pra todos, né? Beijo. Tchau, gente. Tchau.